Pois é, rapaz. Eu pensei que estava gravando, sabe? Não estava, tá certo? Eu não fiz, não apertei o on, certo? E passei aqui mais de 10 minutos. Aqui fala a hora, tá certo? São 6h17, 6h18 e eu comecei às 6h06, 6h07, tá certo? Então passei mais de 10 minutos aí, sabe? Pensando que estava gravando, não estava, mas agora tá. Mas assim, eu comecei comentando, sabe? Já vou logo desviando aqui, porque é assim que a coisa é, tá certo? O meu time regional, sabe, de massa, de torcida de massa, sabe, pelo qual eu me alieno, é o Paysandu Esporte Clube, sabe? Foi a Manaus ontem e fez uma partida contra o Nacional dentro de uma competição chamada Copa Norte, tá certo? E levou o time B, rapaz, o time de base, de jogadores da base, sabe? E se fudeu, rapaz, que nem o Flamengo quando começou o Campeonato Carioca, sabe? Ali eles começaram um planejamento tardio, sabe? Não quiseram, sabe? Chamar os jogadores que estavam de férias ali, tá certo? E, sabe, empurrar os garotos da base para jogar contra time de jogadores veteranos, cascudos, tá certo? Rapaz, esses jogadores aí cascudos, sabe, pegavam o Flamengo, rapaz, levavam lá pra Ilha do Combu, rapaz, sabe, e surravam, certo? Eu me lembro, eu acho, de uma derrota do Flamengo, sabe, de 3-0 para um daqueles times ali, sabe, do Rio de Janeiro, tá certo? Madureira, não sei qual deles ali, tá certo? Porra, foi foda. E a direção aqui, sabe, do Paysandu, tá certo? Faz a mesma coisa, deixa o time principal na capital, sabe, em Belém e manda para Manaus, tá certo? Capital do Amazonas, onde está a arena da Amazônia, tá certo? De futebol, um campo que foi construído no lugar do Vivaldão. Vivaldão que eu já lembrei, rapaz, que tinha ali o estacionamento, tá certo? E nesse estacionamento, eu acho que era de sexta para sábado, rapaz. Não sei se era de sexta para sábado, de sexta para domingo, ou se era de sábado para domingo, eu não sei. Sei que eles faziam uma feira ali, sabe? Uma feira de alimentos, tá certo? Ali no estacionamento do antigo estádio de futebol Vivaldão. E eu ia para lá vender uns frangos, rapaz, uns frangos de corte que eu produzia. E eu lembro que uma vez, para aliviar a pressão na compra de ração, eu consumia a ração de primeira, sabe, da Sadia, e alimentava esses frangos com ração Sadia. Mas eu não tinha capital para isso, rapaz. Eu era professor, eu tinha que dar aula, sabe, e cuidar desse empreendimento aí, sabe, de criação de frango, rapaz. Eu não dava certo, sabe. Eu faltava com responsabilidade na escola, faltava com responsabilidade com os frangos, tá certo? Fazia duas coisas ao mesmo tempo, assobiava e chupava cana, como disse o Sanchez ontem, sabe? Sorver e o quê? E respirar, tá certo? O Sanchez é o presidente ali da Espanha, tá certo? Eu acho que na Espanha o regime é parlamentarista. E eu não sei se ele é o primeiro-ministro, eu não sei, sabe? Mas ele estava se queixando. É um cara, é um socialista, o Sanchez, sabe? E está se rebarbando ali na Europa, na União Europeia, contra ali, sabe, ali contra a exorbitância, sabe, do Estado de Israel, rapaz, contra o Netanyahu, contra os sionistas ali, rapaz, tem um pessoal da pesada ali, sabe, na elite israelense, rapaz, israelita ali, sabe, israelita, eu acho que os israelitas são aqui no Brasil, tá certo, israelenses lá na Palestina, tá certo? E, rapaz, eles, sabe, eles querem se pôr, sabe? Eles têm medo, sabe? Porque alguém, rapaz, sabe, o judeu... Ontem, o que foi que aconteceu, hein? Ontem eu assisti uma entrevista de um professor, não sei como é que... O Walid Rabah, tá certo? Eu o peguei no programa do Viário, sabe, no canal DCM, Live da Tarde, eu acho, tá certo, que vai das 16 às 18. E o Walid estava lá, o Walid é descendente de sírio-libanês, eu acho, sabe? E ele dizia, não, eu sou paranaense, rapaz. Eu nasci no Paraná, sou paranaense, sabe? Agora, o DNA dele vem de lá das bandas ali, sabe? Ali do Líbano, sabe? E os judeus, sabe, tem uma porção de judeus aí, tá certo, que querem manter tradicionalismo na vida deles, sabe? E fazem as suas organizações tradicionalistas. Veja, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma organização tradicionalista, tá certo?
E ali eles mantêm as tradições velhas, históricas, etc e tal, tá certo? Aqui no Pará eles inventam aí, sabe, organizações tradicionalistas também, tá certo? Que tentam resgatar costumes, costumes folclóricos, costumes antropológicos, por assim dizer. Mas isso é uma coisa, bicho. Agora, e veja que ao lado do antropológico tem as questões políticas, sabe? Tem as questões jurídicas, tá certo? De sorte que quem nasce no território brasileiro, por exemplo, é brasileiro, sabe? Quem nasce no território da Alemanha é alemão, tá certo? Mas muitos querem ali, sabe, revigorar a história, tá certo? E querem, sabe, lembrar de onde veio o DNA, sabe, de onde veio relações linguísticas, relações antropológicas, sabe? E relações tribais, aquela coisa toda, sabe? E querem impor essas coisas, tá certo? E adotam posições morais, tá certo? Quando eu falo em posição moral, eu estou falando dos costumes, assim, sabe? Das práticas dos costumes, tá certo? E termina não dando certo isso. Hoje há no mundo, sabe, um tradicionalismo pesado, sabe, que é ali, sabe, uma questão antropológica, uma questão linguística, sabe, ali dos semitas no mundo, tá certo, que se reivindicam judeus, sabe, judeus que nasceram na Judéia, tá certo, ali na Palestina, tá certo? E eles querem, sabe, por onde eles andam, independentemente do local onde possam nascer, tá certo? Eles querem se reivindicar judeus, tá certo? O Breno uma vez ele esclareceu que tem a questão étnica, tá certo? A questão tribal, que lembra então, sabe, o judaísmo e tal, tá certo? E tem a questão tradicionalista, tá certo? Cultural, linguística, sabe? E aí misturam uma coisa com outra, tá certo? E trazem essa coisa para onde vão, dentro de um saco, rapaz, dentro de uma mala, rapaz, vê se pode uma porra dessa, tá certo? Então nós temos brasileiros aqui, sabe, ali, sabe, brasileiros com o DNA, sabe, de judeus, tá certo? E os caras querem se reivindicar judeus e não brasileiros, tá certo? Aí cria assim uma confusão. Então veja que houve no mundo ali, sabe, por questões de estética, sabe, por questões ideológicas, perseguição, sabe, aos nascidos na Judéia, tá certo? E eles não respeitavam o direito dessas pessoas de transitar, mesmo que fossem imigrantes, sabe, de fazer trânsito, sabe, nos países, nos territórios do mundo, tá certo? Mas o fato é que ali, sabe, nacionais, tá certo? E indivíduos, sabe, que pertenciam, sabe, à etnia judaica, tá certo? Não eram considerados em países como a Espanha, em Portugal, ali na Europa, tá certo? Na própria Alemanha, tá certo? E criaram, rapaz, eles criam um ciribolo do cacete, sabe? Porque não dá para entender essas coisas dos seres humanos, tá certo? Porra, não dá. E hoje, então, a solução que encontraram é que para terem paz, os que, sabe, os judeus, sabe, a tribo dos judeus aí, sabe, deveria, sabe, ter um território para habitar, tá certo, para se estabelecer. E a ONU concedeu, rapaz, depois da Segunda Grande Guerra, em razão do que aconteceu ali, sabe, na Alemanha e na Polônia e em outros países ali, sabe, que tiveram campos de concentração, tá certo? Eles resolveram então dar uma atenção e nesse ponto favoreceu a condição capitalista, sabe, para impor um Estado ali na Palestina. E hoje, sabe, há quem defenda com unhas e dentes, sabe, essa situação, sabe, essa possibilidade de se ter, sabe, um Estado judeu que já está funcionando. Só que deveria funcionar concomitante com o Estado judeu, o Estado palestino, tá certo? Mas o capital falou mais alto, tá certo? E se estabeleceu apenas. Eu acho que os não-judeus ali, ao lado, sabe, dos judeus, sabe, na Palestina, não quiseram, não estavam preocupados com essa coisa aí, sabe, aquele pessoal ali da faixa de Gaza, tá certo? Talvez não interessasse ali, sabe, não sei. Veja que já tem ali a Cisjordânia, tá certo? E tem a faixa de Gaza, onde estão árabes ali, ancestrais, tá certo? Porra, bicho é foda.
Mas não se consegue emplacar ali o Estado palestino, tá certo? Mas veja que a questão ontem no próprio programa do Viaro e com o Alid Rabat, tá certo, dando ali umas explicações, tem um plano hoje em fazer um Israel menor, tá certo, ali no entorno mesmo do Estado de Israel, do território de Israel, mas pegando um pedaço ali do Líbano, tá certo? E porque me parece que tem uma preocupação ali, sabe, hoje é com a água, tá certo? Com a água potável, tá certo? Não sei quem estava explicando, sabe, que no mundo, a história no mundo, primeiro, ela se estabeleceu com a questão territorial, certo? Quando eu falava ali, por exemplo, da exploração extrativista ali no Vale do Xingu, tá certo? Eu falava que o Zé Porfírio era o cara que dominava ali, rapaz, aquela extensão imensa de terra ao redor do rio Xingu, do rio Iriri, tá certo? Eu me lembro da cidade de São Félix, sabe? Félix, chamada São Félix do Xingu, tá certo? Aquilo ali foi território de Altamira e se dizia, e porque ali estavam os castanhais, estavam os seringais, sabe? Ali na mata, tudo natural, tá certo? E ali, sabe, então se resolveu, sabe, fazer a extração, sabe? E o pessoal ia atrás da castanha do Pará na época, sabe? Hoje é chamada castanha do Brasil e do látex da seringueira. Eles iam na direção do Xingu, rapaz, na direção de São Félix, tá certo? Aí diziam como quem vai de barco, sabe? Vai subindo o rio desce lá de São Félix para Altamira, tá certo? Porque veja aí, São Félix está perto ali do Mato Grosso, tá certo? E quem vai ali, sabe, aqui do norte na direção ali do centro, vai subindo, tá certo? Não sei como é que é essa questão aí, é geográfica. Mas o fato é que o Xingu, ele desce, tá certo? Desce lá de São Félix, tá certo? Então quem saía de Altamira para ir para São Félix, subia, tá certo? Ora, porra. Aí o pessoal dizia, cadê fulano? Fulano foi pro alto. Cadê fulano? Fulano foi pro alto. Cadê fulano? Fulano foi pro alto, tá certo? Ou seja, lá para as bandas de São Félix, tá certo? Porra. Eu falei do André Nunes, tá certo? Que não sei se ele já faleceu, ele é um escritor. Eu não sei se ele teve mais de um livro escrito, tá certo? Eu não sei se ele é o escritor de um livro só, eu não sei. Me faz lembrar do João Sol, o autor de uma música, autor de uma composição de uma música só, tá certo? Menina que mora na ladeira. Mas assim, eu não sei se o André também é o compositor, sabe? É um escritor, sabe? Compositor de um único livro, tá certo? A guerra no riozinho do Anfriso, qualquer coisa assim, tá certo? E ali está cheio de informações. O Joca, por exemplo, está dentro desse livro. E o Joca foi quem vendeu um lote de terra para Mestre, lá na Cachoeira do Espelho. Rapaz, mas eu sei dizer que o Zé Porfírio era o cara que mandava no Vale do Xingu e era, rapaz, terra, terra, terra para Dedéu, tá certo? Então veja que a primeira preocupação no mundo, sabe, ali, sabe, desde o tempo dos nômades ali, tá certo? Havia já porrada de nômades com nômades ali, tá certo? De clãs com clãs ali, porque havia disputa de território, tá certo? Por ali, sabe, áreas de fazer extrativismo, sabe? Extrativismo de caça e pesca, tá certo? E de e de e de coleta, tá certo? Coleta de produtos da mata, tá certo? Rapaz. E no princípio, então, a disputa era por território. Depois, essa disputa passou a ser por petróleo, tá certo? Por hidrocarbonetos, vê se pode. E agora, me parece que a preocupação, a partir agora do século XXI, é a procura por água doce, rapaz. Por aquíferos, tá certo? Quem tem água doce está bem na fita, tá certo? O Brasil é um país privilegiado. E lá para aquelas bandas ali, sabiam para onde está o Netanyahu, tá certo? Há uma preocupação, um planejamento para o futuro, tá certo? E onde o pequeno Israel já não é mais bastante ali, tá certo? Eles querem a grande Israel, tá certo? Eles falam de acordo de Abraão, tá certo? Que é uma ideia que cria um território que vai cortando o território de vários outros países. Isso aí não vai colar, rapaz. Tinha um tal ontem de Douglas MacGregor, certo? Um coronel reformado estadunidense, tá certo? Que se tornou aí um analista geopolítico, aquela coisa toda.
O Breno, não é o Breno, é o Horta que pega no pé desse pessoal, tá certo? Mas esse pessoal estuda, pô, o cara deve ter estudado lá em West Point, tá certo? Porra. E esse McGregor diz, sabe, que agora, sabe, como eles fecharam, já passaram a régua na questão do Irã, já controlaram a situação, tá certo? E então agora a direção, sabe, deles é a direção da Turquia, tá certo? Turquia, rapaz, que lembra 1453, tá certo? Quando o Mehmet II, sabe, derrubou Constantinopla. Eu não lembro qual era o imperador oriental na época, sabe, lá em Constantinopla, no reino de Constantinopla, eu não sei. Era reino de Constantinopla? Eu acho. Reino? Não, na sede do império, sim. Ali tinha ali a Constantinopla e os arredores, tá certo? O reino, o restante, o que restou é do Império Romano ali, para aquelas bandas ali, tá certo? E a partir dali, ali, sabe, etnias aí turcas, otomanas se estabeleceram ali naquela plataforma ali, sabe? E não largaram mais, rapaz, sabe? Turquia virou Istambul, tá certo? E lá tá o Erdogan, tá certo? E o tal de McGregor estava dizendo, rapaz, que agora o Israel vai trabalhar a ideia da grande Israel, tá certo? Quero dizer, o Netanyahu, tá certo? E tem um bocado, rapaz, de políticos ali dentro do Knesset, que é o parlamento, sabe? A nata, rapaz, a nata dos políticos israelenses, sabe? Eles acham que podem tudo, rapaz, sabe? Eles podem tudo, sabe? Eles têm a grana do mundo tá na mão deles aí, tá certo? O Hitler sacou isso, rapaz, sabe? Foi por isso que o Hitler foi para cima dos judeus ali, sabe? Na Europa e na Alemanha, tá certo? Somando já com ali, sabe? Eu acho que tem a ver, rapaz, sabe? A cristandade nunca esqueceu, tá certo? Que Jesus foi um judeu que foi assassinado por judeus, tá certo? E eu acho, sabe, que os cristãos não perdoam, sabe, os judeus por terem assassinado outro judeu, tá certo? Ora, porra. E fizeram, sabe, aquelas guerras ali, sabe, as cruzadas e não sei mais o que, tá certo? Tudo em nome de Deus, sabe? E chamavam os árabes ali, os muçulmanos de animais, sabe? Como faz agora o sionista cristão, sabe? O tal de Trump, sabe? Desqualifica ali os iranianos, sabe? Chama de animal, sabe? E aquela coisa toda, tá certo? O próprio Netanyahu, hoje de manhã alguém comentou, sabe, num vídeo aí, eu estava assistindo, né, o noticiário, sabe? Eu acho que foi isso, sabe? E se lembrou aí, rapaz, não foi o Conde que lembrou de uma jornalista, a Abby Martin, eu acho, sabe, que tem um canal no YouTube, sabe, onde ela faz jornalismo. E ela diz que passou por Israel, sabe, e ficou escandalizada, tá certo? E quando ela viu uma israelensezinha, sabe, olhando, mostrando um cartaz ou qualquer coisa assim, e se referindo a árabes, sabe, dizendo, sabe, que eles precisavam ser mortos, sabe, precisavam ser destruídos, sabe, aquela coisa toda. Coisa de ódio, aquela coisa de ódio, sabe? Aquela mesma coisa de ódio que estava lá no tempo de Hitler, sabe? Na Alemanha, na Europa, tá certo? Estava ali na Espanha com os reis Fernando e Isabel, tá certo? Com aquela perseguição toda que fizeram aos judeus, tá certo? A família de Marx foi perseguida, tá certo? Os judeus, de um modo geral, os judeus eslavos, tá certo? Os judeus ali da Europa Oriental, tá certo? Para onde eles foram, tá certo? E sempre foram mal apreciados, mal considerados, tá certo? E a mãe de Max, que era holandesa, certo? E o pai eu não sei quem foi, tá certo? Mas o fato foi que o Marx nasceu na Alemanha, eu não sei que território Trieste, eu não sei se está ali para a banda da Prússia, não sei, ali, sabe, para a banda do Báltico, eu não sei, eu acho que está, não sei. Foi onde Marx nasceu, e ali pela lei, a lei da humanidade, tá certo? A lei territorial, se bem que a lei da humanidade não interfere nisso, teria que ver a lei alemã, tá certo? Mas o fato é que o Marx nasceu num território, tá certo? A mãe dele, sabe, buchuda, foi para lá, tá certo? Ele nasceu no território alemão, tá certo? Então ele é alemão.
independentemente de qualquer outra coisa, tá certo? Mas teria que ver a lei é dos alemães ali, tá certo? Mas o pessoal dizia, sabe, que ele era judeu, tá certo? E a partir dali, sabe, estigmatiza, tá certo? E pronto. Aí se cria, sabe, essas outras temáticas de discurso, de ódio, tá certo? Como essa do dinheiro, por exemplo. Hoje eu queria trazer para falar, sabe, para falar eu acho que eu vou chamar para esse vídeo, sabe, de Trier, para lembrar a cidade onde Marx nasceu, sabe, para embasar essa discussão que estou fazendo aqui a respeito de judaísmo, sabe, a respeito dessa coisa aí de ideologia, tá certo? Essa coisa aí de moral. Eu queria situar a moral, tá certo? Ontem eu já comecei a falar isso, tá certo? O plano dos costumes, tá certo? O plano da pragmática, o plano do behaviorismo, sabe? No campo da estética, tá certo? E colocar no campo da estética as questões que advêm da fenomenologia, tá certo? As coisas que advêm do empirismo, tá certo? Ontem alguém falou de um cara, rapaz, de um filósofo empirista que teria nascido, não sei que tempo está aí atrás. Eu queria lembrar o nome do cara, eu não vou lembrar. Tá certo? O Bacon, acho que era o Francis Bacon, tá certo? Que se dedicou a essas questões empíricas para explicar, sabe, o mundo. A questões materiais, sabe? A materialidade, tá certo? A materialidade do mundo, sabe? A materialidade do corpo humano, tá certo? Onde o pensamento é uma extensão dessa materialidade da natureza, tá certo? Bicho, é foda. Então acho que eu vou ficando por aqui, tá certo? Lembrando dessas coisas, tá certo? Eu falava do couro de sapo, mas eu queria falar também do couro de pisar tabaco, tá certo? Talvez eu ache melhor chamar para esse vídeo de couro de pisar tabaco, era uma expressão que se usava lá na minha família, sabe? No tempo que minha mãe e meu pai estavam presentes, tá certo? E se dizia assim, rapaz, que fulano sofre, rapaz, sofre que nem couro de pisar tabaco. Eu acho que traziam essa ideia lá do Nordeste, tá certo? Onde tinha a plantação de fumo, tá certo? O tabaco e tiravam o vegetal, tá certo? Colocavam para secar, sabe? Mas tinha que, me parece, secar na sombra para ele manter assim um pouco de oleaginade. O que, rapaz? Oleaginosidade, tá certo? Que era para poder ali, sabe, não deixar seco de todo. E depois eles tinham que bater, não sei como é que era essa história de bater tabaco, eu não sei como é que é, sabe? Mas se dizia que havia um couro e um pau, tá certo? E se colocava, quem sabe, o tabaco envolvido num couro, tá certo? Para não bater direto, eu não sei como é que é isso, tá certo? Mas se falava do couro de pisar tabaco, que era sovado, socado, tá certo? Batido, sabe? Pô, bicho. E se dizia que aquilo ali, sabe, é um sofrimento, tá certo? Que há pessoas que sofrem que nem couro de pisar tabaco, tá certo? Já o couro do sapo é outra história. Eu falei que sovavam o couro do sapo, mas não é bem isso não. Ele tem um couro duro, rapaz, que é para resistir, rapaz, sabe? Para resistir às agressões, sabe, dos animais peçonhentos, sabe, que querem engoli-lo, sabe, e fazem um ataque com aquelas presas imensas e inoculam veneno, mas as presas não funcionam no couro dele, rapaz, sabe, não perfuram, sabe, o tecido, sabe, não passam ali para as carnes do bicho, sabe, e não fazem efeito nenhum, tá certo, correndo risco até de quebrar, sabe, as presas, tá certo, porra, bicho. E aí eu não sei se eu coloco couro de sapo, duro que nem couro de sapo, sabe? Ou couro de pisar tabaco. Acho que eu vou colocar couro de pisar tabaco para lembrar essas questões da dureza do mundo, tá certo? Quando eu falava do Grifone, eu disse que havia uma pessoa que tinha uma fábrica uma fábrica de moer, tá certo? De moer trigo em Manaus, tá certo? E a casca do trigo era ensacada, sabe? Se tornava forragem. Eu acho que esse termo é bom, forragem para alimentar porcos, tá certo? E ali então aquela fábrica de trigo, ali aquele moinho de trigo, sabe, disponibilizava a casca, eles não jogavam fora. E essa casca era usada, sabe, para compor a dieta de alimento de porcos, tá certo? E um dia, rapaz, eu resolvi trocar
a ração da Sadia, tá certo? Que eu comprava, era uma ração cara própria para alimentar galináceos, animais, tá certo? Só que era caríssimo, sabe? Uma saca de 50 quilos, sabe? Era uma fortuna e eu não tinha capital, tá certo? E aí eu resolvi, sabe, sorrateiro, sabe, de que trocar a ração da Sadia por forragem, sabe, de trigo, tá certo? Aquela casca de trigo, rapaz. Aí o mestre chegou e disse assim, o dono da fábrica, não, tudo bem. Eu fui apresentado a ele pelo Grifone, tá certo? O pai do Grifone era gerente na fábrica, tá certo? E casado. A mãe do Grifone era italiana, o pai do Grifone era italiano, tá certo? Ou descendente de italianos, eu não sei. O Grifone tinha todo aquele jeitão de italiano também, tá certo? E eu só sei que o Grifone, um cara muito esperto, um garoto esperto, tá certo? Aí ele me apresentou o dono da fábrica, ele aí batendo papo, já um idoso assim e tal. Ele disse assim, rapaz, quer dizer que tu vais querer dar isso aqui para os teus frangos? Aí eu digo, tá bom, eu vou disponibilizar para ti, tá certo? Eu vou te fazer um preço bom, vou te dar prazo, não sei mais o que. Deu todas as facilidades aí, tá certo? E eu agradeci, rapaz, sabe? Aí ele olhou assim de repente para mim, me mirou, sabe? E disse assim, mas eu vou te falar uma coisa, isso não vai dar certo. Não alimentar, tá certo? Os frangos aí com essa forragem aqui, tá certo? Não vai dar certo é o teu negócio, rapaz. Quem tem condições, quem sabe cuidar de frangos, assim, quem sabe de produzir, sabe, criação de frango, rapaz, são os japoneses, rapaz, sabe? O japonês, ele faz ali a granja dele, tá certo? Coloca os frangos lá dentro, tá certo? E além de criar os frangos, eles criam hortaliças, ele não falou assim, certo? Eles criam outras, produzem, sabe? Tem produção, vegetal, aquela coisa toda, tá certo? E para você ter uma ideia, rapaz, de manhã cedo o japonês, quando sai para fazer as necessidades fisiológicas dele, tá certo? Ele não vai para o banheiro ali para a retrete, para o WC, ele não falou também WC, tá certo? Ele não vai para a casinha também, não falou casinha. Ele vai ali para a área ali, sabe, aberta, sabe? Chega num pé de fruteira, num pé de qualquer coisa assim, tá certo? E ali, sabe, ele faz o xixi, o 01 e o 02, tá certo? Também não falou 01 e 02. E aproveitam tudo, rapaz, ali, tá certo? Boa, bicho. Aqui no Brasil o pessoal usa o produto do 02, sabe, para jogar no ventilador, como fez o Vorcaro. Rapaz, o cara ganhou todo tanto dinheiro, que ele precisava, sabe, de apoio. Quanto tempo eu tenho? 27. Aí, rapaz, sabe, então veja que eu conheci uma jornalista ontem, a Abe Martin, eu acho, sabe? Como é que chama o programa dela? Eu não sei o que, arquivos de não sei o que. E quando se fala em arquivos, rapaz, se lembra os arquivos Epstein, tá certo? Pô, bicho. Aí a Melânia, sabe? A Melania Trump, sabe, compareceu ontem, sabe, numa entrevista, não sei por quê, porque andaram falando, rapaz, mal da moça, dizendo que ela estava nos arquivos de Epstein, tá certo? No Epstein Files, certo? Porra, bicho, olha. Aí eu acho que o Trump disse, não, bora falar sobre isso. Eu acho que o Bannon disse, não, a melhor coisa que tem é falar, rapaz. Fala sobre isso aí, tá certo? Eu acho que o Lula foi no mesmo caminho, sabe, para falar da relação dele com o Xandão, tá certo? Não fala, joga logo isso aí, sabe? Joga mais merda no ventilador. Aí lá foi a Melania, rapaz, coitada, sabe? Com aquele cabelão dela assim, cobrindo o rosto, sabe? Aí disse que não tinha nada a ver, tá certo? Que não foi, que o primeiro que o Epstein não a comeu, tá certo? E depois que ela conheceu, sabe, o Trump, não foi, sabe, ali nos espaços do Epstein, tá certo? Nas festas do Epstein, tá certo? Ela conheceu o Trump num evento, numa festa, sabe, que não era promovida pelo Epstein, aquela coisa toda, etc e tal. E que ela não frequentava, sabe, os espaços do Epstein, tá certo? Que ela não dava por lá, pô, vê se pode. Essa é a Melania, rapaz, sabe? Ela é mais lava aquela menina, olha, porra. Eu não sei qual é o país dela, sabe, de origem, tá certo? Mas ela é uma imigrante. De sorte que não explica por que, que o Trump, sabe, persegue hoje os imigrantes, exceto a ideia, sabe, de que para governar e para praticar uma ideologia, sabe, uma ideologia de ódio, você tem que ter um inimigo, tá certo? Égua é foda. Então tá, eu vou ficando por aqui, tá certo? Tá na hora já, eu não sei, deixa me ver aqui. Eu acho que eu já perdi, me distrair aqui, sabe? Égua, 6 horas e 47, estou com 17 minutos de delay, tá certo? Eu vou ter que começar a assistir o Brasil 247, tá certo? Mas eu produzi minhas ideias, é isso que importa. Trouxe um bocado de coisa aí, sabe, para pautar, mais lembranças aí.
E o que ficou hoje foi lembranças de frangos, olha. Eu vou chamar Couro de Pisar Tabaco, sabe, para esse vídeo. Eu não sei se fica legal, tá certo? Para lembrar, rapaz, dessa história e da dureza do mundo, tá certo? Da dureza do mundo, rapaz. Meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, rapaz. Quem fala muito dá bom dia cavalo, rapaz. Olha, bom dia.